Fala galera, ela no mar na área. Hoje eu vou conversar com Rafael Fontão, expoente do body surf, grande nome aí do nosso esporte. Fica ligado! Episódio aqui no canal. Se você veio pelo Fontão, deixa o like, se inscreve no canal caso tenha caído de paraquedas. Eu vou chamar ele já já. Antes disso eu quero deixar um recado. Se você tá afim aí de ganhar performance, melhorar a tua velocidade nas ondas, fazer manobra, enfim, performar melhor, chega mais Kapaloa, tá com desconto. Só chegar no meu cupom aqui embaixo na descrição desse vídeo, cupom Parada Letícia. Tem o link, só clicar que você vai direto pro site da Kapaloa, já com o descontão que tá valendo a pena. Agora, Fontão, aparece aí, dá um salve pra galera que eu já tô ansiosa pra falar contigo. Fala aí, Letícia. Aloha, tamo junto. Pô, muito obrigado aí por me receber, ceder um pouquinho do seu tempo, do seu espaço aí, no seu canal aí, no seu YouTube, para contar um pouco não só da minha história também, né? A história da família Body Surf, e pra galera aí que não conhece, ter a oportunidade de conhecer. Poxa, eu que agradeço, viu, Fontão? Você tá aqui no canal, se dispor também a falar com a gente, é muito maneiro. Eu sei um pouco da tua história, mas eu quero saber mais. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão aqui no canal que só acompanham a tua performance na água, vêm lá no Instagram, mas querem saber mais dos projetos do Fontão, a história dele no body surf. Então, para começar, como é que você chegou no body surf? Como você conheceu o esporte? Teve alguém que te apresentou a modalidade ou você foi por conta própria? Sou local aqui de São Conrado, nascido e criado aqui na Rocinha. Fui conhecer a praia novo, praticamente novo, 5 anos de idade, meu tio me levava pra praia. Só depois de bastante velho, né, que eu conheci o body surf. Que antes ainda pratiquei o bodyboard por um tempo, mas só que tive que parar por conta de fui pai novo, então eu tinha que trabalhar, estudar, cuidar de filho, dar atenção para a família. E aí eu só fui conhecer o body surf por já quase 20 anos, através de amigos que eu andava, que mora aqui na Rocinha, entendeu? Eu vou para pegar umas ondas de jacaré, naquela época a gente chamava de jacaré. Aí eu comecei a pegar onda com eles, aí fui me apaixonando cada vez mais. E graças a Deus estou até hoje, entendeu? Tento passar também isso com meus filhos, o máximo possível para eles poderem conhecer, não só do body surf, mas do bodyboard, do surf, natação, qualquer outro tipo de esporte que eu puder ajudar ele, que envolve a praia, pô, sempre vou ajudar, porque eu amo a praia. Se eu pudesse ter uma casa de frente à praia, às vezes minha esposa fica bolada comigo, que eu falo em praia, durmo em praia, sonho com praia, entendeu? Mas é questão de amor mesmo, entendeu? Gostar mesmo de fazer o que gosta. Olha, Fontão, é muito legal, assim, sabe? Desde 2019 eu venho ouvindo várias histórias das pessoas que eu tenho entrevistado, da maneira como elas chegaram no body surf, né? O que atraiu elas para esse esporte, como elas conheceram a modalidade. E assim, eu já vi de tudo, eu vi gente que começou de pequenininho mesmo, ali na beirinha, gente que foi incentivada por amigos, outros pelos pais, alguns começaram mais velhos, outros através de projetos sociais. Então eu fico muito feliz, assim, de entender melhor o relacionamento das pessoas com o nosso esporte. E você é uma baita referência, não dá pra falar isso. Eu gosto muito, assim, de ver o teu estilo, cara, de body surf mesmo, sabe? Eu acho que você tem um body surf puro, muito apurado. Na entrevista que eu tive com o Felipe Rodrigues, o PH da Soul Body Surf, né? Assim, eu falei pra ele, elogiei várias vezes ele, que eu adoro muito a maneira como ele surfa. E eu vejo que você também é outro cara que surfa muito. Eu fico impressionada, assim, a maneira como você sai dos tubos em São Conrado, até nos dias maiores. É bizarro, você sabe aproveitar muito a força do mar a teu favor. E é espetacular te assistir. Então eu fico amarradona em saber, assim, dessa maneira como você conhece o esporte, saber um pouco também da tua vida particular, como você concilia, né, as tuas questões ali pessoais com os treinamentos, com os projetos. E eu até queria saber de ti, Fontão, se assim, se fosse pra falar pra você o que você prefere mais, se é que dá pra escolher, né, você prefere competir, né, body surf, ou você prefere o free surf mesmo, de estar ali no mar com a galera, se divertindo? Faço os dois. Sempre que puder, vou estar competindo, entendeu? Eu adoro competição. Fui jogador de futebol, então sou um cara muito competitivo. Fiz luta, fiz bastante coisa quando eu era bem mais novo. Então, tem a oportunidade de eu competir, é claro que eu vou competir, independente do local onde for, sempre vou competir. E o free surf é de lei, é todo dia. Se puder, todo dia de manhã cedo, acordar e ir pra praia, dar uma nadada, dar uma surfada, sempre que der eu posso, entendeu? Sempre que der eu faço.
E a galera que eu, para praticar, para poder treinar, para poder competir é complicado. Porque a gente não tem uma pessoa para investir, entendeu? O esporte, felizmente, não tem pessoas para poder investir em atletas de ponta, entendeu? Para chegar com um rendimento bom, entendeu? Vai depender muito da família, entendeu? Dos amigos, para poder ajudar, para poder competir, para poder treinar. Muito difícil. Para nós que somos atletas, né? Que eu, independente da minha idade que for, você me considerar como atleta, complicado. Às vezes a gente trabalha, passa a noite toda sem dormir, eu não trabalho, aí tem que viajar para não sei que lugar, passar 2 horas, 3 horas dentro do carro, dentro do ônibus, entendeu? Para você chegar, não saber se o mar vai estar bom, se não vai estar, se vai estar sol, se vai estar chuva. É complicado, entendeu? Muito complicado esse negócio de competição. Uma coisa boa, entendeu? Uma coisa boa que os amigos que anda comigo aqui, principalmente a galera da família Body Surf, já tá há um bom tempo comigo, né, uns 20 anos. Sempre quando a gente vai para fora para competir, nosso objetivo, né, não é ser o campeão. Claro que ser o campeão é a melhor coisa possível, mas a melhor coisa é você ter um resultado bom, entendeu? Você não chegar num rodar de cara, entendeu? Você pelo menos poder participar de 3 baterias ou ir até semifinal, entendeu? Que a gente, querendo ou não, a gente tá indo para se divertir, para ver os amigos, entendeu? Para trocar ideia, não só pela competição, mas também pela diversão, da adrenalina lá de um olhando pro outro na água, entendeu? Então a galera mesmo, daqui mesmo que vai comigo, ele vai sempre nesse interesse. E graças a Deus, todos que a gente foi aí, a gente consegue aí às vezes primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar. Vira e mexe, sempre um da gente aí tá trazendo o troféu aqui para a família Body Surf aqui, pro local de São Conrado. Eu acho que o maior barato do mar, assim, independente da maneira com que você surfa, como você surfa, onde você surfa, né? Eu acho que o mais importante é realmente você se divertir, seja sozinho ou acompanhado, às vezes você também não tem ali com quem cair, mas o mais maneiro, cara, é isso, é você estar em contato com a água, trocando ideia com quem tá ali por perto, às vezes você faz até amizade no mar, você não conhece ninguém, depois acaba fazendo ali amigos. Eu acho isso muito legal, muito maneiro. E em relação à galera aí de Sanca, você também, vocês têm algum tipo de preparação específica que vocês fazem pro body surf? Ou a praia mesmo, de fato, de vocês é ir pro mar, assim, vocês não fazem nenhum tipo de treinamento fora d'água? A nossa preparação aqui, acredito eu, só aqui da galera de São Conrado aqui, é sempre free surf, é sempre estar no mar, é sempre estar se movimentando, sempre estar nadando. O mar subiu, o mar tá baixo, dá uma corridinha, levanta o peso. Esse é o treinamento que a gente tem aqui. Se a gente pudesse, né, claro que a gente treinaria melhor, mas quanto ao trabalho, né, fica difícil. Então, o treinamento mesmo que a gente tem mesmo é a natação, é a praia. É fazer a natação, é pegar a ondinha, só isso mesmo. Infelizmente nem sempre a gente consegue conciliar trabalho e treino, né? Às vezes também o mar não colabora muito, às vezes tá sem onda, né, no dia que a gente pode ir. Mas acho que o importante é isso, continuar se exercitando, como você falou aí, faz as corridinhas, acho que já vale muito a pena. Agora, cara, se eu não me engano, uma vez o Marcelo Cabelo me disse que você foi aluno dele no projeto Andorinha do Mar. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação com o Cabelo, que é um cara, assim, poxa, espetacular, né? Acho que quem conhece ele, quem já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, ou às vezes nem pessoalmente como eu, sabe que ele é uma pessoa excelente, né, de bom coração. Eu queria saber um pouco mais dessa tua relação com o Cabelo. Pô, cara, gente fina. Então, eu conheci ele através de um amigo. Um amigo me chamou pra ir no posto 5, pra pegar as ondas grandes lá, que eu tava começando a querer ondas maiores, né? Então, sempre quando aqui tava de ressaca, a gente ia pra lá, que lá era certo que onda grande. E eu indo pra lá, né, que também a gente gostava também de ir pra lá, que na época tinha também o apoio, a gente ficava de apoio para alguns salva-vida lá. E aí eu conheci o Cabelo com o projeto dele, Andorinhas do Mar, entendeu? Consegui levar alguns amigos também para conhecer lá o projeto dele. Sempre quando desce, ele fazia os campeonatos, pegava a galera aqui, sempre levava a galera, que eu sempre fui praticamente o mais velho de todos, então sempre incentivava a galera a conhecer outras praias. E até hoje incentiva a galera a conhecer outros picos, entendeu? Conhecer outras pessoas e ter um conhecimento melhor. E eu não sei se eu posso me considerar um aluno, mas se ele me considera um aluno, pô, fico feliz demais, entendeu? Porque nunca
ela sempre podia estar presente nas aulas dele, porque questão de financeira, trabalho, entendeu? Mas sempre quando dava, eu dava uma passada lá, dava um pulo lá, falava com ele, falava com os amigos, entendeu? Eu tenho grandes amigos também que surfam até hoje comigo no Posto 5. Pô, só história boa aí, conviver aí com o Cabelo. O Cabelo, ele é diversão pura, né? Eu adoro o alto astral dele, ele tem uma vibe muito boa. Fora que é um cara que arrebenta, né? No mar. Ele tá sempre amarradão, sempre sorridente, independente das dificuldades que ele enfrenta, né? Ele tá sempre muito feliz. Eu gosto muito dele, admiro muito ele. E falando em tá amarradão, né? Eu sei que você tem um projeto, Família Body Surf, que você tá super envolvido aí já tem bastante tempo. E eu queria saber mais como que surgiu Família Body Surf, qual foi a necessidade que fez esse projeto nascer, como funcionam as aulas, se é de manhã, se é de tarde, se é todo dia. Projeto, pô, a gente poderia falar em 2 projetos, né? Que já tem um projeto aí que já tá há anos, né? Rolando, que é o da Família Body Surf, entendeu? Tentar botar o máximo de pessoas possíveis pegando onda, entendeu? Ter o conhecimento do Body Surf, entendeu? Que o nome já diz, né? Família, união, entendeu? Trazer o máximo de pessoas possível. E aí a Família Body Surf, quem criou foi um amigo nosso, Vitão, entendeu? Criou quando a galera era toda pequena aí, 14, 13 anos de idade aí, entendeu? Aí criou esse grupo, entendeu? Que aí com o passar do tempo virou uma família. Aí depois da família, hoje em dia praticamente é um projeto, né? Que agregar o máximo de pessoas possível a família Body Surf, a ter um conhecimento melhor, entendeu? Não só a prática do Body Surf, mas também uma boa natação. E com a família Body Surf crescendo, né, que passou no tempo que ela começou a crescer bastante, pessoas que queriam não só aprender o Body Surf, queria aprender o bodyboard, queria aprender o surf, queria aprender a nadar, queria aprender a entrar, a sair do mar. E aí resolvi criar junto com os amigos o Projeto Amar, um projeto novo aí, que inclui essas 3 modalidades aí, o bodyboard, o surf, a natação, entendeu? Para a pessoa quiser aprender, entendeu? O que custa eu, você ou qualquer outra pessoa poder ensinar a pessoa, não só body surf, mas aprender a nadar, aprender a sair de um mar, entendeu? Ensinar a correnteza, entendeu? Então aí, dos 2 anos para cá, uns 3 anos mais ou menos, a gente criou esse Projeto Amar, outro grupo de amigos também, que também são da família Body Surf. E aí estamos crescendo devagarzinho aí, aos pouquinhos crescendo. Estou querendo também me especializar em outras coisas, estou estudando. Então minha vida às vezes fica um pouco corrida, que depois de 10 anos eu volto de novo, aí começo a estudar, entendeu? Para poder ter um conhecimento melhor e poder passar isso não só para meus filhos, né? Porque eu acho que, tipo assim, as pessoas não podem ser um pouco egoístas, né? Só porque elas sabem um pouquinho, tem que passar para os filhos, ou só para alguns amigos. Não, tem que passar para todo mundo, poder compartilhar o máximo possível, entendeu? O esporte, entendeu? Incentivar outras pessoas a praticar o esporte, não só velho, mas novo, terceira idade. Quanto mais pessoas a gente puder ensinar o esporte, entendeu? Praticar uma atividade física, eu acho que é o essencial, é o melhor. Cara, que maneiro, eu não sabia desse outro projeto que você comentou, Projeto Amar. Eu fico muito feliz em saber que você tá cada vez mais engajado nesse sentido e ver que você é um cara fora da curva, né? Que você se preocupa também com a comunidade, com o entorno, com a vivência que você pode passar para essas crianças e adolescentes que estão ao teu redor, né? É muito bonito isso. E de que maneira que você, que acabou de falar que tem que conciliar trabalho, tem que conciliar estudo com o projeto, você consegue se organizar para conseguir botar os projetos para frente, proporcionar vivências e aulas assim de maneira bem impactante na vida dos alunos? Existe alguém que te ajuda? Tem apoio? Tem patrocínio? Tem alguma equipe contigo? Tá, por enquanto só os domingos, mas antes eu tava dando aula durante a semana, mas por conta da pandemia, eu tive que parar por conta do estudo também, que aí começa a estudar, começa a família, trabalho, aí não dá para encaixar tudo ao mesmo tempo. E aí fica os domingos, as aulas, de 8 da manhã a meio-dia.
Quem tá sempre lá comigo na areia é o Lucas Mendes, entendeu? Me ajudando a dar aula, a nadando, entendeu? De vez em quando aparece a Elane, que a Elane é uma mulher incrível aí, fica na parte aí pedagógica, na psicologia também, conversando com os alunos, porque eu acredito que, pra gente construir uma nação, ter um mundo melhor, né, tem que ter uma mulher por trás de qualquer coisa, entendeu? Tem que ter uma mulher para poder incentivar, entendeu? Ajudar, acreditar. E, graças a Deus ela vem dando essa força aí, essa ajuda máxima aí. Com pouco tempo que eu conheci ela, entendeu? Conheci ela de um jeito muito aleatório. E graças a Deus aí que me ajuda bastante aí no projeto, com as meninas, com os meninos, entendeu? Que às vezes eu não posso dar bronca, aí ela vai lá e dá um puxão de orelha. Mas esse time aí que eu tenho aí, graças a Deus, tá me ajudando aí bastante aí, né? Nesse projeto aí. A galera que tá ali, que tá me ajudando, né? Nesse projeto aí, no amor, entendeu? A gente não tem patrocínio, não tem um apoio, entendeu? A gente tira do nosso bolso, os alunos tiram do bolso, os responsáveis dos alunos também que tá presente, sempre tira do bolso, entendeu? Pra gente dar um pouco de conforto melhor, né? Ter uma água, ter um negócio para comer, poder passar de ônibus, porque tem aluno também que vem de fora de São Conrado, que não mora aqui na Rocinha, que mora em outro lugar e vem para cá, entendeu? Para poder ter um aprendizado melhor. E aí eles vêm, treinam, dá uma nadada, corre, entendeu? A gente ri, conversa, porque a gente não foca muito não só no body surf, entendeu? A gente foca mais, tipo assim, e a pessoa ter o respeito, né? Poder amar outra pessoa, entendeu? Claro que tem alguns que vão se destacar mais rápido, entendeu? Vão aprender mais rápido, mas tem outros que não, vai ser mais devagar, entendeu? Mas não é porque esses são devagar que eu vou disponibilizar, não, a gente vai, vamos nadar, vamos rir, vamos brincar, entendeu? Porque o que aconteceu muito com esse negócio dessa pandemia, né? Muitas pessoas ficaram muito tempo sozinhas e não tiveram outra pessoa para conversar. E às vezes as pessoas que vão para a praia, às vezes, não quer nem entrar na água. Ou tem medo, tem receio de entrar na água, mas quer ter uma pessoa para conversar, quer ter uma pessoa para trocar uma ideia, entendeu? Quer ter uma pessoa para conversar, contar suas histórias, entendeu? Contar suas experiências, a sua cidade. Então, o meu projeto em si, né, e a galera está comigo, não é só na prática esportiva, mas também no ser da outra pessoa, entendeu? Eu acho irado ver projetos como esses, pessoas como você e como a tua equipe que priorizam formação de caráter, sabe? Prioriza respeito, educação, a diversão, ao invés daquele ímpeto de tem que ganhar, tem que ser o melhor, tem que fazer acontecer, eu sou local, eu sou brabo. Eu acho que o mais importante é isso, é você formar o cidadão. Porque o esporte é uma coisa que vai ficar para sempre na vida da pessoa. Mas a competição, ela acaba sendo passageira, né? Ela tem início, meio e fim. A não ser que exista algum Kelly Slater do body surf, né? Cara que vai ficar lá daqui a pouco com 80 anos competindo. Mas assim, existe um término, né? E eu acho que o mais importante é o legado que o esporte deixa e você tá fazendo isso muito bem. Eu fico muito contente de ver que você tá cercado de boas pessoas também que estão, assim, extremamente engajadas nesse tipo de causa, viu? Eu acho que os moradores da Rocinha, todo mundo sabe a dificuldade que é, né, morar em dificuldade. Eu vou até abrir um parênteses aqui quando eu falo todo mundo que tem bom senso, né? Eu, por exemplo, não moro em comunidade, mas eu vejo as situações que acontecem em comunidade, não só através de noticiários, mas também documentários e por ter contatos com outros moradores de comunidade. Popó, Joel Pesca, enfim, tem uma galera da Rocinha, o próprio Ralph, que já me falaram as dificuldades e eu imagino que não seja realmente fácil você morar na comunidade, mas apesar disso é muito legal ver vocês, assim, erguidos, cara, de pé, sabe? Não desistindo por alguma situação, por algum preconceito, por algum obstáculo. Eu acho que o mais importante é isso mesmo. E eu queria que você falasse dos teus filhos agora, a Sofia e o Leandro, né? Como é que você vê a importância do esporte na vida deles? Você que já comentou que foi pai cedo, né? Que tentou ali conciliar o esporte com o trabalho, com o estudo, teve que parar de estudar. Como é que você vê o esporte nessa engrenagem toda? Peço para eles sempre, para eles poderem praticar a vida toda, a vida deles no esporte, entendeu?
Somente a minha filha, a Sofia, porque a gente vê aí, a classe das mulheres aí é muito... muitas vezes são mãe nova, não pode ser um atleta, não pode poder competir em algumas coisas, entendeu? E eu tento incentivar ao máximo a minha filha a poder fazer o máximo de esporte possível, entendeu? Para ela aproveitar esse momento que é um momento único na nossa vida. E é isso aí. Meu filho também é a mesma coisa. O rapaz já tá maior do que eu. Graças a Deus, eu acho que foi a natação, né? Que fez ele desenvolver bastante. E que eu faço isso com os amigos dele, eu incentivo os amigos dele estão tudo novo também, pega onda, eu incentivo, ó, treina, nada. Para vocês terem uma vida melhor, uma vida mais saudável. Olha, Fonton, eu fico muito feliz por essa conversa que a gente teve hoje aqui, sabe? Primeiro eu queria te dizer que teu filho é um monstro dentro d'água, assim, ele é bizarro. Cara, eu já vi material dele com 12 anos, 13 anos, ele arrebentando. Hoje ele tá com 15, aí ele tá destruindo cada vez mais. A Sofia, acredito que vá pelo mesmo caminho, sabe? Eu vi ela, assim, em publicações internacionais de body surf, ela com a pranchinha da slide, dropando altas ondas. Cara, isso é muito legal, espetacular. E eu fiquei super feliz quando você me mandou uma mensagem dizendo que a sua filha é minha fã, que ela gosta do canal. Cara, eu fiquei amarradona mesmo, assim. E é como você falou, né? Ser mulher, assim, principalmente no esporte, não é fácil, a gente sabe. Mas o importante é que a gente tá aqui, enfrentando tudo, né? E não baixando a cabeça nunca. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está assistindo esse vídeo. Eu acho que é importante convidar o pessoal para conhecer o teu projeto, né? Para te seguir nas redes também. E é isso, cara. Pô, muito obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo por você poder ceder seu espaço aí no canal aí, no YouTube, para falar um pouco de mim, um pouquinho da minha história, que muitas pessoas não me conhecem, só conhecem por foto, Facebook, Instagram, entendeu? Mas nunca tiveram o privilégio de tirar um tempinho, trocar uma ideia, 2 horinhas, entendeu? Para conversar, entendeu? Muito obrigado mesmo. E eu falo não só por mim, mas falo por toda a família aqui de São Conrado, entendeu? Não só de São Conrado, mas qualquer outro lugar, entendeu? Pô, muito obrigado. Pô, o trabalho que você faz aí é incrível, entendeu? Ajudando o máximo o esporte, o body surf, entendeu? Pô, ainda mais sendo uma menina, entendeu? Porque eu sei como é que é difícil, entendeu? Eu imagino, entendeu? Que é difícil pra caralho, mas você aí, sempre aí, podendo trazer o máximo de conhecimento aí pro esporte aí, pro body surf. E a galera aí que quiser conhecer um pouquinho mais aí da família Body Surf, tem no Instagram, é só bota lá Família Body Surf, que já vai aparecer o bonequinho. Projeto Amar, que tá chegando agora, então também digitar lá, Projeto Amar 2021, entendeu? Ou qualquer coisa pode entrar em contato com a família Body Surf, pode entrar em contato comigo, com o Rafael Fontão, entendeu? Que aí eu vou passando as dicas, vou passando as aulas, entendeu? Que eu puder ajudar conhecimento aí pra galera aí do esporte, do body surf, entendeu? Até no esporte aí sim, eu vou ajudar o máximo possível. Valeu, Letícia? Muito obrigado mesmo aí, pô, show de bola aí esse bate-papo, essa troca de ideia. Valeu, galera. Aloha. Até a próxima, hein? Valeu, Letícia. Olha, Fontão, eu quero terminar essa entrevista de uma forma, dizer que você é um cara extremamente humilde e super especial. E eu falo isso porque em nenhum momento dessa entrevista toda você se colocou à frente. Você estava sempre falando sobre o projeto, sempre falando da importância da comunidade, de incentivar as crianças, os adolescentes, os alunos. Em nenhum momento você ficou se vangloriando de alguma forma, falando do teu estilo de surf, que você é isso, que você é o cara. E eu fico muito feliz em saber que tem pessoas como você que estão à frente de projetos sociais, que eu acho que é o mais importante, porque se o projeto tiver à frente uma pessoa que é egocêntrica, que só fala dela, não vai pra frente, né? Eu acho que você, da maneira como você é, dentro e fora d'água, você inspira muita gente. E não tenha dúvida de que você é um cara que, com certeza, não é só um body surf. Não é só o Rafael Fontão. É um formador de pessoas. Então, parabéns pela tua trajetória, tá? De novo, repito, dentro e fora d'água.
parabéns mesmo, você é um cara assim espetacular. Eu fico muito honrado em receber pessoas como você aqui no canal, muito feliz mesmo. Então eu peço a vocês para que sigam o Fontão nas redes sociais, vão lá no Instagram, entrem em contato com ele, sigam os projetos, vamos fortalecer o esporte, vamos fortalecer os projetos sociais. E é isso, galera, eu fico muito feliz em fazer esse vídeo, espero entrevistar outras pessoas como o Fontão. Se tiverem sugestão, aqui no comentário, só deixar a mensagem que eu vou atrás. Beleza? Aloha, galera, até a próxima!